Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um projetinho que eu fiz para você automatizar os controles de lâmpada. No caso aqui eu estou utilizando para isso um sistema de controle remoto de televisão. No meu caso, como eu tenho aqui esses botões coloridos que normalmente não são utilizados ou são apenas utilizados em funções especiais, eu vou utilizá-los para o meu controle, né? Para isso, o que eu vou precisar? Controle remoto, obviamente, né, de televisão, uma fonte de alimentação. No caso aqui eu desmontei, né, a fonte pequena, né, para caber dentro da caixinha. Vou utilizar o Arduino Pro Mini e nós vamos utilizar os relés, né, que vão acionar as nossas lâmpadas. No caso aqui eu estou usando um shield com 4 relés. O programa aqui do Arduino eu vou disponibilizar para vocês. Não é muito complicado, né? Eu usei aqui a biblioteca IR Remote, chamada biblioteca do sensor IR, uma variável aqui do receptor, indicando o pino que vai ser usado. Está conectado no pino 7 aqui no meu caso. Comando, né, do receptor. Depois você entra aqui no Void Setup, onde você seta a serial para 9600. Aqui eu já defini os pinos. Pino 3, 4, 5, 6 e 8 e 9, né? São os pinos 3, 4, 5, 6 de saída para os relés. 8 e 9 são os pinos que eu defini para fornecer tensão para o receptor que eu soldei diretamente na placa, né? Então, se vocês lembrarem, vocês vão ver que ele está soldado lá no pino 8 e no pino 9, na porta 8 e na porta 9, né? Então a porta 8 eu vou fornecer GND, que é 0 volts, na porta 9 5 volts, né? Para o meu receptor funcionar, né? Bom, aqui eu tenho um comando para inicializar o receptor IR. Depois eu entro no Void Loop, onde eu entro com C aqui. Serial print LN. Ele vai enviar o código do botão pressionado para a porta serial, para aparecer na minha tela e eu ver qual código é esse, né? E aqui embaixo eu coloquei, já depois que eu descobri o código, já coloquei o código correspondente. Então a primeira coisa que você vai fazer é o upload do programa para a plaquinha. Depois disso, aí sim você vai vir aqui no Serial Monitor. Aí você vai pressionar o seu botão lá, no caso aqui o botão vermelho, me deu o código, apertei de novo e deu o outro código, né? Que é exatamente o código correspondente ao botão vermelho aqui embaixo. Botão vermelho do controle 30, 33, 40, 88, 76. 30, 33, 40, 88, 76. Aperto uma vez, ele dá um código. Aperto outra vez, ele dá o outro código. Então um código eu vou usar para desligar a lâmpada e outro código. Um código eu vou ligar para acender a lâmpada, ou seja, acionar no relé, né?
e o outro código eu vou usar para desligar a lâmpada. Pressiona uma vez ele liga, pressiona outra vez ele desliga. Vou fazer isso com todos os botões. Então aí você vai montar aqui o programinha com esse comando, né? If result value, né? Se o result value for igual ao botão que você apertou lá, ele vai lá na porta 3 e aciona o relé. Se for outro comando, ele vai lá e desliga o relé. Isso para todos, né? Para cada botão você tem que fazer 2 ifs, né? Um if para ligar, um if para desligar, para cada botão, né? Então eu vou disponibilizar esse programinha aqui para vocês. Aí vocês vão ter que fazer só pegar o seu controle remoto, né? Descobrir, definir os botões que vocês vão querer utilizar e trocar o código aqui. Descobrir o código, né? Da maneira que eu mostrei aqui. Transcrever o código para cá para poder funcionar. Depois que vocês transcreverem o código, fecha aqui, né? E não se esqueçam de verificar, né, se não tem nenhum erro, e depois fazer o upload para a plaquinha com os códigos corretos do seu controle remoto. Muito bem, conectamos aqui então a fonte de alimentação. Vamos lá com o nosso Arduino Pro Mini. Vamos conectar aqui VCC GND. O shield de relés, né? Que vai aqui os pinos 3, 4, 5, 6. Então nós vamos conectar aqui N1, N2 e N3 e N4. São os quatro no meio, né? Centrais, mais centrais aqui. E agora a alimentação. Você pode ver aqui VCC. O GND. Então tá aí, GND cinza, VCC, utilizei aqui um cabinho roxo. GND, VCC. Bom, então tá aí, conectada a fonte, conectado o nosso Arduino, e conectado aí o nosso shield de relé. Então tá aí, controle, acende e apaga, verde, acende e apaga, amarelo, acende e apaga, azul, acende e apaga. Tá aí montado. Próximo passo
instalar na caixinha. Bom, muito bem, então agora vamos à última etapa, que é a instalação na caixinha, definitivamente, né? Primeiramente, nós vamos instalar o fio de relé, né? A minha ideia é instalar no fundo da caixinha e puxar os cabos. Então vamos ver se é possível fazer isso. Muito bem. Então para fixar o fio de relé, eu utilizei aqui, como vocês podem ver, 2 parafusos, né? Um embaixo e o outro lá em cima, né? Bom, soldei aqui já o cabo da fonte, né? De energia 110. Bom, então conectamos aqui a fonte de alimentação, 5 volts, terra, né? Aqui vem lá da fonte de alimentação. Conectamos o nosso shield de relés aqui também no GND VCC. Isso aqui tá indo lá para o shield de relés. E conectamos aqui as 4 portas que vão acionar os relés individualmente. Tá lá. Bom, agora vamos ligar e fazer o teste, né? Muito bem, pessoal. Tá ligado, né? Tá vendo lá os 4 LEDzinhos do nosso shield aceso. Eu tô com o controle remoto aqui na mão. Então vou acionar aqui as teclas vermelho, verde, amarelo e azul, que vão ser correspondentes às 4 lâmpadas, né? No meu caso aqui são 3 apenas que eu vou controlar. Tá lá. Então, botão vermelho, acendeu, apagou. Botão verde, apagou, acendeu, apagou. O amarelo, acendeu, apagou. E por último aqui o azul. Isso aqui é o painel frontal aqui da nossa caixinha, tá vendo? Fica exposto aí só o nosso sensor aí do infravermelho. Bom, agora é só conectar, né? Eu vou ter que passar os fios daqui para cá, né, para poder conectar as lâmpadas. Então será o nosso próximo passo aí para finalizar isso aí. Bom, pessoal, agora para a gente finalizar o nosso projeto aqui, desconectar os fios da lâmpada nos relés, né? Como eu havia dito para vocês anteriormente, eu vou manter os botões dos interruptores padrão, né? Então no meu caso aqui, na verdade existem 3 tipos de interruptores, né? O interruptor convencional, vocês veem aqui que ele vai ter 2 conexões. Nós temos um interruptor chamado three-way ou paralelo, que tem 3 conexões. E o interruptor chamado four-way ou intermediário, que tem 4 conexões. Bom, então eu vou mostrar para vocês, né, o que você pode encontrar na sua caixinha de interruptores lá na parede na hora que você abrir. O primeiro caso aqui seria
um interruptor padrão, né? Que controla apenas um interruptor para controlar uma lâmpada, um interruptor apenas para uma lâmpada, onde você vai encontrar o fio vermelho e um fio azul. O vermelho é a fase e no nosso caso aqui o azul é o retorno da lâmpada. Muito bem, então nós temos aqui o nosso interruptor, que é o interruptor padrão, né, como falei anteriormente, e aqui o nosso shield com 2 relés, né. Eu vou ilustrar para vocês conectando apenas um relé aqui. Então nós vamos remover aqui o fio vermelho, que é o fase, né? O azul, que é o retorno da lâmpada, e nós vamos substituir o interruptor padrão por esse interruptor aqui, que é o paralelo, ou também conhecido como three-way. Então eu vou fazer as conexões aqui para vocês verem como é. Então tá aí. O comportamento do relé é idêntico à chavinha ao interruptor three-way, né? Então é como se eu tivesse um interruptor igual a esse aqui. A gente faz a configuração dessa forma. O fase que eu tirei daqui do meio, do interruptor padrão, conectei no meio do outro interruptor aqui, do paralelo. O retorno da lâmpada, que é o azul, eu conectei no meio do que seria o nosso segundo three-way aqui, que é o relé. E as duas extremidades eu conectei. Por isso que chama paralelo. Você vai ligar em paralelo aqui as duas extremidades. E dessa forma você pode ligar a lâmpada, ligar ou desligar nesse interruptor aqui, manual, ou no nosso relé através do controle remoto lá, conforme o nosso projetinho. Bom, outro caso é você abrir lá a sua caixinha de tomada e encontrar interruptores já com conexão three-way. Então você pode ter encontrar isso aqui, que é uma fase, né, e os dois paralelos, né, que vai entrar lá no conduíte da sua parede e vai lá pro outro interruptor no outro extremo lá do seu cômodo, né? Ou então você pode ter aqui um fio azul, que é o retorno da lâmpada, e os dois fios paralelos, né? Em ambos os casos você vai fazer a conexão da mesma forma, que eu vou explicar aqui na sequência. Então você vai ter que fazer o seguinte: você vai, obviamente, você vai ter que tirar o three-way, né? Vai ter que remover o three-way, desconectar a fase, lembrando, né, que toda vez que você estiver mexendo com energia elétrica, desligar os disjuntores, né, para você não sofrer nenhum perigo de choque. Muito bem, então eu vou remover, né, remover, e vou entrar agora aqui com o four-way. Muito bem. Então os dois fios que você soltou lá do seu three-way, lembra que tinham dois fios verdes lá? Você vai conectar aqui. Aqui só para esclarecer, né? Você vai ligar nos dois de baixo ou nos dois de cima, né? Nunca desse jeito, tá? É sempre assim. Os dois embaixo ou os dois em cima, né? Como falei anteriormente. Certo? Né? O fase que estava lá no meio do three-way, o fase que estava aqui no meio do three-way, eu eliminei o three-way, eu vou ligar o fase aqui no meio do relé aqui, o nosso relé. E vou pegar mais dois fios
conectar aqui em cima. 2 fios. Certo? Esses 2 fios aqui vão estar vindo lá do seu three-way, lá do outro lado da sua parede, né? No seu outro interruptor. E esses 2 aqui você vai conectar aqui no nosso relé. Certo? Então você vai ficar com fase aqui no relé, no pino do meio, né? Uma conexão aqui com 2 fios para o meu four-way, ou intermediário, como queiram. E esses 2 aqui vai entrar lá pela sua parede e vai lá no outro interruptor, que vai estar tudo conectado, óbvio, né? O seu outro interruptor. E aí nós vamos ter uma configuração chamada four-way, né? Então você vai poder acender e apagar a lâmpada lá no seu interruptor do outro lado da sua parede, nesse daqui, né? Que vai ser o intermediário, e no nosso controle remoto da televisão, que vai acionar esse relé aqui conforme a montagem que a gente fez aí do nosso projetinho. Muito bem, chegamos ao fim então do nosso projetinho, né? Tá tudo montado aí direitinho, né? Aqui eu fiquei com a ligação three-way, que acende a lâmpada do hall aqui. Esse segundo interruptor também ficou em ligação three-way com os relés, que acende aquela lampadinha lá de cima. E esse de baixo aqui foi que ficou em ligação four-way com o relé, né? Ficou intermediário entre o relé, que é essa lâmpada aqui, e esse cara aqui, né? Tudo funcionando da maneira como já funcionava, né? E mais agora tá aqui meu botão, meus 4 botõezinhos, né? Então configurei o verde, ele vai acender a lâmpada aqui da sala de jantar. O amarelo, ele vai acender minha lâmpada lá de cima. E o azul vai acender minha lâmpada aqui do hall. Então tá aí, finalizado. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço a todos aí.